Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Opinião Segura e, como sempre, hoje um convidado muito, mas muito especial, um amigo meu de longa data, um companheiro de farda e hoje administrador regional. Seja muito bem-vindo, Fernando Siqueira, uma satisfação tê-lo aqui no Opinião Segura. Eu que agradeço aí a oportunidade, agradeço a Última Rádio, obrigado Coronel Luciano Loyolas. E continuo agradecendo a Deus, sempre tendo fé em Deus. E agradecer aí o nosso governador reeleito em primeiro turno, né, ter me honrado em colocar na administração do Riacho Fundo 1, nossa vice-governadora e o padrinho da cidade, né, deputado Hermeto. E agradeço também a Ana Lúcia, que nós sucedemos aí, pegamos a administração e estamos dando continuidade. Lembrando que o Opinião Segura é uma iniciativa do canal Última Rácio que só no YouTube e no seu Instagram já conta aí com mais de 100 mil seguidores. Já peço para aqueles que não nos seguem, sucesso, graças a Deus. E já peço àqueles que não nos seguem no Instagram e também no nosso canal, que está aqui nos acompanhando pela primeira vez, que faça sua inscrição e que também divulgue o nosso podcast, que recebe o apoio do Clube dos Oficiais da PMDF, da Caixa de Benefícios da PMDF, da B2Move, da TEF Internacional e da Smart Chute Brasil. Siqueira, como eu falei, eu vou me referir a você como Siqueira, né? Pois não. Afinal, uma amizade de mais de 2 décadas, estudamos juntos na Católica, no curso de Direito, somos contemporâneos de academia. E eu já começo perguntando para você, meu velho, como é que foi chegar na Polícia Militar? Fiz o concurso, né, de 1996, né, aí não passei, aí em 97, bati na trave, né, por poucos pontos. Em 97 eu passei e nós entramos 5 de maio de 98, né, o senhor já estava lá, já cadê de terceiro ano, e aí demos continuidade aí, hoje completando 25 anos de carreira policial militar. E Siqueira, até porque a gente tem colegas aqui que nos acompanham que pretendem ingressar nas fileiras da corporação, seja como praça, seja como oficial. Eu te perguntaria qual foi o maior perrengue que você lembra, que obviamente pode ser contado aqui para o público, que você teve na academia de polícia, afinal são 3 anos de formação, intensa formação. O começo é muito difícil, né? Eu vinha da vida paisano, de uma vida civil e não tinha contato, apesar de ter algumas regras dentro da minha casa, de chamar meu pai de senhor, de minha mãe de senhora, mas eu era muito cru para essa vida militar e muito novo também. Então, quando o senhor perguntou alguma coisa, eu pensei da vida policial, aí que a gente passou vários flashes na minha cabeça. Na academia tem o estresse diário, as incertezas, e se você realmente é aquilo que você quer para a vida, e é bem diferente. A academia, o curso de formação, ele é bem diverso da atividade profissional e da carreira em si. Eu me lembro de você, Siqueira, porque você é muito atuante no esporte, né? Eu me lembro você em alguns eventos, parecia o Zé das medalhas, de tantas medalhas que recebia lá nas competições que que a academia, né, participa todos os anos, né? Competindo entre as academias, e você era um grande nadador. Ainda continuo nadando, eu nado pelo menos uma vez na semana no lago. Nadar na piscina eu acho ruim, né, ficar dando voltas, mas mantenho. E nós fizemos aí, graças a vários colegas, nós fizemos uma grande história na época da academia. Eu penso que ainda existe, né, os jogos acadêmicos, e fizemos grandes representações ali no atletismo, na natação. E acho que foi legal. Aí você falou da questão da tua carreira, né? Já passaram-se aí mais de 25 anos, né? Isso. Na Polícia Militar, embora não pareça, né? Você com essa aparência aí muito jovem, como alguns dizem, deve estar dormindo na banha de porco, né? Que a profissão policial militar envelhece muito. E ao longo da sua carreira, quais foram as funções que você desempenhou e os desafios que você enfrentou? Eu penso que a questão de ter trabalhado muito tempo na tropa, eu vou falar as cidades, né, porque os batalhões nem todo mundo conhece. Então, trabalhei bastante tempo na Asa Sul, 5 anos, 1 ano na Asa Norte, 1 ano e meio na Ceilândia,
um ano no Lago Sul e no antigo batalhão que cuidava da área central ali, mais para a questão do Congresso Nacional, da Praça dos Três Poderes. E uma experiência muito importante que eu tive na carreira foi ter uma missão de paz em 2013 no Sudão do Sul. Foi uma experiência muito interessante. E fiz um curso em São Paulo, um curso de especialização que também agregou bastante, ter passado 8 meses em São Paulo e trabalhado no Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, apoiando o Coronel Nunes, quando ele era o presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. É interessante, né? Você trabalhou em unidades assim muito diferentes. Isso. Algumas aqui, Asa Sul, Lago Sul e Ceilândia, Isso. né? Com IDH, com uma população totalmente diferenciada. E eu creio que isso deva ter lhe rendido muita experiência, né? Essa contradição entre dois públicos. Agrega, e eu tenho, desde que entrei na polícia, eu tento não distinguir. Eu acho que qualquer cidadão, em qualquer situação, a gente tem que realizar algumas tolerâncias e entender a situação. Então, para mim não fez tanta diferença, é só a questão visual mesmo, que aí vamos ser realistas. Mas foi importante trabalhar na Ceilândia, eu tive uma experiência. E o mais engraçado é que a Ceilândia eu trabalhei 10, 12 anos depois de formado. E os melhores policiais que eu trabalhei na Asa Sul, na Asa Norte, em outros locais, estavam no tático do 28º Batalhão, Batalhão Guardião da Ceilândia. Então eu vi nobres e valorosos policiais trabalharem ali comigo, porque eu já havia trabalhado anteriormente. É interessante nessa sua fala, Siqueira, porque de fato a gente tem aqui em Brasília duas realidades, né? Infelizmente, cidades com IDH, né? Com PIB per capita muito elevado e outras satélites em que a gente sabe as dificuldades financeiras dos seus habitantes são muito contraditórias, são muito elevadas. E o policial militar, como você bem disse, ele tem que entregar segurança pública para todos, né? Exato. E quando a gente imagina a sensação de segurança do público que, por exemplo, mora no Parkway, no Lago Sul, ela é diferente em relação ao público que mora em outras satélites, né? Então, o policial militar ele precisa também ter essa capacidade de compreensão, né? Que trabalha com públicos distintos, mas entregando o mesmo serviço, afinal todos são iguais perante a lei, né? O que dá para observar eu, né, que tenho uma boa experiência com prevenção criminal, é que você chega num local que ele é melhor iluminado, que ele tem as ruas mais limpas, né, melhores situações, paradas não são pichadas, não tem entulho, lixo, mato alto, toda essa situação ela influencia no medo do crime. Então, uma pessoa que mora numa cidade satélite com menos urbanização e essas situações, ela sofre realmente um pouco mais e tem maior medo do crime em relação às cidades com melhores urbanizações. Porque, assim, para fechar essa ideia, porque o ambiente altera o comportamento e o comportamento é alterado pelo ambiente. E Siqueira, o que lhe fez aceitar o desafio de administrar uma cidade satélite? Já tem alguns anos que eu me senti extremamente desmotivado na Polícia Militar. Eu empaquei no posto de major, já vou para o 8º ano, e eu observei que a gente não seria promovido e apesar de ter muito tempo dentro da polícia, não participaria do processo decisório e não teria como ter ascensão a outras funções dentro da polícia, porque é uma situação estamental, né? Você, como major, você tem um limite, como tenente-coronel tem outro limite, e infelizmente a gente não vislumbramos, né, a curto prazo ser coronel da polícia, coronel do último posto. Então eu vislumbrei novos desafios e sempre estudei, me preparei para isso e imaginei que eu estando em alguma posição que tivesse maior capacidade de gestão e maior responsabilidade, eu poderia ajudar. Então desenvolvi alguns trabalhos que nós iniciamos no 4º Batalhão, Batalhão do Guará, de prevenção criminal, mas não conseguimos dar continuidade devido à pandemia e foi no 25º Batalhão, nas cidades, no Clube Bandeirante, Candangolante e Parkway, que nós podemos colocar toda a teoria da psicologia social a favor do cidadão, não só
se preocupando com o policiamento, e sim com a prevenção criminal, que é um arcabouço de informações que você altera o ambiente, impacta diretamente na sensação de segurança e no medo do crime, na Candangolândia e no Núcleo Bandeirante. E isso foi observado por algumas autoridades, e dando continuidade, a gente já teve a oportunidade de, hoje, como poder público, na administração, que tem maior capilaridade, musculatura política, atuar com esses princípios da prevenção criminal. É interessante, né, Siqueira? E o papel, né, a função, eu costumo sempre dizer e repetir aqui no nosso programa, que o policial militar é o primeiro braço do Estado a entrar em contato, né? Isso. Com a sociedade, com a comunidade, com seus problemas. E, obviamente, aquele profissional que tem a oportunidade, como você teve, trabalhar mais de 2 décadas na rua, né, em várias cidades satélites, eu creio que isso lhe deu um conhecimento significativo a respeito das necessidades da população. Gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa sua experiência na Polícia Militar e como ela agregou na sua função atual de administrador. Corroborando com o que você disse, a experiência, né, em 2013, no Sudão do Sul, a grande experiência foi trabalhar auxiliando a polícia sul-sudanesa. Não é a primeira instituição do Estado, né? Na época, o Sudão do Sul era o país mais novo, era o 192, e a primeira função era constituir uma polícia para gerar ordem pública e em caso de restabelecimento da ordem. Então, corroborando com o que você coloca, realmente, o braço do Estado, a polícia, é extremamente importante para essa salvaguarda. E ao longo aí dos 25 anos de polícia militar, eu fiz cursos na polícia e fora dela, né, como sou negociador do curso de 2006, 3 pós-graduações. Então, todo esse arcabouço, esse inventário de conhecimento, esse inventário profissional, a gente coloca à disposição aí da administração. É interessante a sua fala e a gente sabe que há uma diferença entre políticas de segurança pública e políticas públicas de segurança. A primeira, obviamente, é aquelas ações orquestradas pelos órgãos integrantes do sistema de segurança pública brasileiro. E as políticas públicas, elas podem ser implementadas por qualquer agente estatal ou órgão. E o papel do administrador regional é um papel muito relevante no sentido de auxiliar as forças policiais na questão da prevenção criminal. Você já mencionou um pouco. Eu creio que, em relação até esses estudos que você já teve a oportunidade de conduzir, né, nos diversos cursos que você realizou, eu creio que isso agregou muito também na sua capacidade de enxergar o papel do administrador, visando garantir uma segurança também para a população. Porque, geralmente, né, a comunidade... o entendimento, o senso comum dá conta de que a responsabilidade da segurança pública é só da polícia. E a gente sabe que até a Constituição Federal, que é um dever do Estado, uma responsabilidade de todos. E os administradores regionais têm uma parcela de responsabilidade muito grande de garantir segurança à população. Então, observando essa segurança primária, quando nós recebemos a administração, em 1º de janeiro, realizamos o mapeamento das desordens físicas, no primeiro momento, entulhos, lixo, mato alto, postes sem iluminação, paradas de ônibus suja. Então, todos esses ambientes que geram medo do crime, nós tivemos um olhar especial, né? A Polícia Militar ajudou muito em realizar o mapeamento da iluminação, por exemplo, e nós informamos a SEB, e a SEB, em 72 horas, tendo conhecimento, por exemplo, de um poste que está inoperante, realiza a troca. E depois partimos para as desordens sociais, como pontos de usuários e traficantes de droga, pessoas resistentes a controle, que isso altera muito a percepção da comunidade. E o Riacho Fundo tem 13 parquinhos e dezenas de áreas públicas de convivência, conhecidos como PEC, que é o ponto de encontro da comunidade. Então, dou o exemplo aqui da QN3. Nós já realizamos 2 gabinetes itinerantes, que consistem em um administrador com toda a estrutura da administração, ir ao local, receber as demandas. Em regra, o SLU acompanha a gente, na figura aí do Machado, mando um grande abraço para o Machado, e também um oficial do 28º Batalhão, porque as pessoas sabem que eu sou da polícia, mas eu não posso falar pela polícia. Claro. Então, sempre eu solicito a presença de um responsável da Polícia Militar. Então, de posse dessas informações, nós começamos a realizar a limpeza, a roçagem,
e trazer essa sensação de segurança e é interessante que a comunidade adere, participe e defende. E outra situação que nós estamos fazendo também são jardins e hortas comunitárias. Isso é muito comum na Europa e pós-pandemia foi ampliado para que pessoas, né, principalmente com maior idade, tenham alguma ocupação, que já são aposentadas, e participem mais da vida comunitária. E essas pessoas na rua, olhando a sua horta, no APEC, é o que para prevenção criminal se chama de olhos na rua. São câmeras, são pessoas que observam o movimento e observam os invasores, pessoas que não são dali, os traficantes, os usuários de droga, que não são os legítimos donos do espaço. Então a gente passa esse conhecimento para a população, desperta um instinto de territorialidade, que aquele território ele precisa ser ocupado. Quando você ocupa, conhece o seu vizinho, abre um WhatsApp, conversam entre si, se preocupa com o seu vizinho, se ele deixa a porta aberta, e ao sair, informa, gera um pertencimento daquele ambiente. Então, de posse de todas essas informações, nós conversamos com a comunidade e em vários locais já tivemos aí uma ação bem positiva da comunidade nos receber e acompanhar todas essas situações e receber aquele espaço de volta, né? Diminuindo assim o uso de entorpecente. A gente teve um caso bem especial lá na QS06, QS06, que é atrás da delegacia, da 29ª. Ali era um ponto de droga antigo. Nós conversamos com o 28º Batalhão, realizamos presença física da polícia por 40 dias, roçagem, limpeza, conversamos com a população, a comunidade passou a utilizar mais o ambiente e realmente diminuiu a quase zero o uso de drogas e pessoas resistentes a controle, que geram algazarra, som alto, entre outras situações, que é um distúrbio social que atrapalha a vida da comunidade. Interessante. Siqueira, você já falou um pouco aí das suas iniciativas, mas eu gostaria que você fizesse um balanço aí dos 150 dias que você está à frente da administração. Quais foram as suas principais entregas? Então, primeiro esse mapeamento, né, conforme o nosso governador Ibanez, ele pediu para sempre pensarmos em embelezar a nossa cidade. Então, a primeira entrega foi esse mapeamento, que é constante e perene, né? Se passar uma semana e a gente não tiver essa atenção, suja, e a população agora já tem um telefone da administração ou do administrador e cobra, e a gente vai nessa pegada. O aniversário da cidade, 13 de março, nós realizamos, no mês de março, 44 eventos, extremamente plurais, eventos de rock, capoeira, teve show até do The Fevers, teve uma área, um espaço reservado em frente ao Conselho Tutelar, na área central, evento na feira, evento no Parque Ecológico. Para quem não sabe, o Riacho Fundo tem o segundo maior parque ecológico, que é Parque Ecológico do Riacho Fundo, administrado pelo IBRAM. Então, nesses eventos, nós recebemos a população, teve baile da cidade, que era bem tradicional, eventos de esporte, lazer, cultura, entretenimento, e eu acho que agregou muito, e foi um bom recado de que esse grupo político que assumiu a administração tem interesse de um bem comum, mais apartidário, né? Tem lá na Praça Ayrton Senna, que já é um reduto antigo de esquerda, que tem vários eventos, nós participamos, damos apoio, não importa se é de direita, de esquerda, nós estamos para realizar um projeto de cidade. E penso eu que o aniversário da cidade foi um divisor de águas, porque já fazia um tempo, devido à pandemia, que não houve nenhum evento, e foi bem acolhido pela comunidade. Inclusive, eu acompanhei um dos motivos, eu até já falei para você aqui antes da entrevista, um dos motivos de ter escolhido aqui o meu amigo Siqueira, obviamente não só pela amizade que a gente nutre há mais de 20 anos, né? Como eu mencionei, ser colega de faculdade, mas justamente o fato de acompanhar as redes sociais e perceber como você estava próximo da comunidade, inclusive esses eventos, aniversário, teve alguns até que eu vi que você até dançou lá com as pessoas. O baile da terceira idade. Isso é importante, né? De fato o cidadão vê o administrador, vê o agente público, assim como o policial, né? Como um partícipe daquela comunidade. É uma cidade muito pacata, com baixíssimos níveis de criminalidade. Você vê muitas pessoas andando na rua,
uma vida noturna assim, relativamente tranquila. E eu vejo que tem um aspecto bem de cidade interior. As pessoas que ali moram gostam muito, já estão há bastante tempo. E também tem pouca movimentação pendular. É relativamente baixa a movimentação pendular para o grande centro de Brasília, devido a muitas pessoas ter o comércio embaixo e morar em cima do comércio ali próximo. Nós observamos isso também. Você falou aí da série de ações que você tem. Que é a administração. Exato. A gente não faz nada sozinho, né? Com uma boa equipe, que eu tenho certeza que você tem. Desempenhou nesses 150 dias. E quais são os projetos futuros? Pois é, já do grande projeto futuro é o CEP, que é o colégio, o Centro Educacional da Primeira Infância, que vai ser na QN9, que deve abrigar em torno aí de 800 crianças, né? O Centro de Primeira Infância é praticamente uma creche, já iniciou a pedra fundamental, os trabalhos já estão avançados, que é um legado que vai ficar, né? Não há creche pública no Riacho Fundo. E na área de saúde, nós estamos vendo com a equipe da Superintendência Regional a possibilidade de reformar as duas UBS ou partir para um UBS 3. Eu estou aguardando a posição da Superintendência para ver se há algum local, algum terreno para a gente montar esse equipamento público. E essas são as principais necessidades? Tem várias. O que você acha que é a grande necessidade daquela população? Então vamos lá. Uma preocupação do grupo político, né, liderado pelo deputado Hermeto, é com os espaços públicos. A experiência que o Hermeto desenvolveu, por exemplo, na Candangolândia, de ter o Parque do Bosque, que é um local que se assemelha bastante a um clube, só que é um clube público. Você pode fazer o churrasco no final de semana. E também a Escola Parque da Natureza no Núcleo Bandeirante, onde durante a semana é uma escola e no final de semana é um clube para a comunidade. Então, há alguns próprios da administração, cito o ginásio aí da QN7, que nós vamos reformar, que é um próprio da administração, entre outros locais. Então, todas essas áreas públicas, como a praça da QS6, entre outras, tem uma preocupação especial. Essa praça a gente deseja e já tem projeto para fazer algo semelhante ao Parque do Bosque, né, fazer um cercamento para ter controle de acesso, ter maior regularidade e maior segurança orgânica também para o ambiente, ter um palco. São várias situações. E melhorar parques, o parque, né, que é administrado pelo IBRAM, e também uma coisa muito legal, que a gente está tendo apoio da comunidade, eu não sei se você já ouviu falar, na Trilha dos Tonéis, transformar num bike park. É bem conhecido para o pessoal que utiliza, faz mountain bike e trilhas, né, os trilheiros aí. Então, é transformar num bike park, que nós vamos diminuir a grilagem e a ocupação irregular do solo, e já tem um projeto avançado, essa área da União, e a gente já tem as tratativas necessárias para ter a cessão para o governo do Distrito Federal, ser administrado pelo IBRAM, e em parceria com o IBRAM a gente transformar nesse grande parque. Então, toda essa preocupação com os espaços públicos, para que os idosos ocupem melhor e mais esse espaço público, que aí já reflete em saúde pública, diminui a ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Então, o idoso tendo essa comunidade e também melhora a segurança, porque vai ter mais olhos na rua, mais vigilância natural. Então, a nossa preocupação é com todos esses espaços públicos, calçadas. São dezenas de ações que nós estamos preparando com o apoio da Navacap e de outros órgãos para dar continuidade. E Siqueira, a gente tem percebido, né, já falamos aqui no nosso podcast, a questão da diminuição dos números, né, dos índices criminais no Distrito Federal, tem batido inclusive recordes de diminuição, né? Graças a Deus, temos experimentado uma segurança pública mais efetiva e eficiente. E com relação ao Riacho Fundo, como é que está os índices, a questão da violência? A gente percebe que nos últimos anos, o Riacho Fundo tem sido muito mais, tem estado muito mais seguro, né? Sim. Nós conversamos bastante, o atual comandante, Major Armando, amigo de turma, né?
As rondas são constantes, nós recebemos apoio das especializadas de outras unidades. Até agradeço aí o Major Branquinho, do Batalhão Rural. Nós temos uma parte rural ali na parte inferior, na Sucupira. E observando assim, a taxa de homicídio e outros crimes mais gravosos, como o roubo, então são baixos. E é uma perspectiva da cidade, ser uma cidade tranquila, pacata e com baixos índices de violência. Siqueira, a gente sabe que há dois caminhos visando a diminuição dos números, né, da criminalidade, da violência. Um é a prevenção, né, e a outra é a repressão. Em virtude dessa sua caminhada como policial militar, e é sempre bom lembrar que tanto eu como Siqueira não falamos em nome da Polícia Militar, falamos aqui, como no meu caso, como pesquisador, como apresentador desse programa, o Siqueira aqui na qualidade de administrador. Mas eu gostaria de que você apresentasse a sua percepção agora também como administrador. O que você acha que produz mais efeito em relação à diminuição dos índices criminais? Uma atitude mais repressiva, como muitos querem, né? A gente percebe alguns segmentos da sociedade cobrando, né, um enrijecimento da ação policial, ou uma atitude mais prevenção, adoção de políticas públicas voltadas à aproximação da polícia com a comunidade. Então, com o gabinete itinerante, quando o policial acompanha as nossas ações e responde e recebe essas demandas, eu vejo que há um processo de ação humanizada da ação policial e é extremamente bem recepcionado. Então, uma coisa são os índices criminais. Eu, na qualidade de administrador, minha preocupação é tornar o ambiente o melhor possível, retirando o quê? Questões de entulho, lixo, como eu já falei anteriormente, iluminação, e uma limpeza e manutenção, né? O ato de zeladoria mesmo da cidade. Porque essa percepção de segurança do cidadão muda. Por mais que tenha um crime, que tenha uma situação, e muitas vezes um crime na nossa cidade, ele é igual acidente aéreo, acontece muito pouco, mas quando acontece é extremamente bem divulgado, é midiático, e todo mundo fica sabendo até o nome da pessoa que sofreu a ameaça, a violência. Então, penso eu que a minha preocupação de administrador com o poder público é tornar esse ambiente com uma melhor e maior percepção de segurança e diminuição do medo do crime. É a pessoa andar, por exemplo, numa cidade bem iluminada, que nós vamos realizar a eficientização. Ao longo do tempo, nós vamos trocar as lâmpadas comuns por LED. A lâmpada LED, ela promove o efeito dia, ela melhora a capacidade de observação de cores, de silhueta, de distância e também melhora em 20% a sensação de segurança e, consequentemente, diminui o medo do crime. Então, são ações nesse sentido, como que o poder público pode tornar o ambiente mais seguro e o cidadão observar que por essa perspectiva, ele está num ambiente que ele se sente mais seguro. Agora, também tem a parte do cidadão, de ter um comportamento seguro. Não adianta ele andar à noite sem olhar para onde vai, mexendo no celular, desatento, não realizando a vigilância necessária que ele tem que realizar para que a gente chama de comportamento seguro. Siqueira, e em relação aos demais administradores, existe algum instituto, algum mecanismo de troca de experiências, de boas práticas realizada entre as diversas administrações regionais? Sim. Por exemplo, existe o Polo, né, o Polo Sudeste, que engloba o Riacho Fundo 1 e o Riacho Fundo 2. Nesse polo, a Nova Cap, ela dá o apoio às administrações. Então, há uma constante troca, manda até um abraço aí para a nossa administradora do Riacho Fundo 2, que é a Ana Maria, uma troca de experiência fática devido a termos o mesmo polo e o apoio da Nova Cap. E com relação aos outros administradores, para quem não conhece a estrutura, todas as administrações, o administrador ele representa o governador na cidade. E há uma vinculação com a Secretaria de Governo, e dentro da Secretaria de Governo, a Secretaria de Cidades, que passa algumas determinações
e nós comumente nos reunimos lá no Salão Nobre do Palácio do Governo, e nesse momento temos a oportunidade de receber as análises, né, do nosso Zé Humberto, que é o secretário de governo, que tem uma experiência bem vasta, né, de mais de 20 anos à frente de várias posições importantes, e sendo homem de confiança de vários governadores, passa essa experiência e nesse momento a gente troca algumas boas práticas sobre a liderança aí do nosso querido Zé Humberto. É interessante essa sua fala, assim como acontece, né, nas unidades, nos batalhões de polícia. Não adianta, por exemplo, o comandante de uma determinada unidade que faz fronteira com outra adotar políticas de prevenção, se não conversar, né, e não alimentar um sistema de proteção com o batalhão vizinho que cuida de outra área, né? Sempre numa visão sistêmica. Senão um está só empurrando, né, o problema para o outro. Então eu vejo que é importante essa articulação entre as administrações, ainda mais naquelas regiões em que a população é muito parecida, né, com a população do lado ali, né? E Siqueira, ainda explorando essa questão, e eu não posso deixar de aproveitar a sua condição de policial militar, né, 24 horas, a gente só perde a condição de policial militar quando morre, né? E também de administrador, para que você, retornando à polícia militar, qual é a grande aprendizagem que você está tirando desse período que você esteve na administração e que você pode levar para a corporação? A primeira delas é controlar a pressão, suportar estresse e resolver problemas. Desde o primeiro dia que eu fui nomeado, só eu fui nomeado, então eu trabalhei com a equipe anterior, sem conhecer ninguém, então é muito difícil. E olha que você comandou 2 batalhões, né? Então você já tinha uma experiência também bem complexa na administração, na gestão da Polícia Militar também, né? Só que, de certa forma, é bem diferente, que você entra no meio civil, as pessoas, num primeiro momento, são extremamente resistentes, que imaginam que você vai querer transformar a administração num quartel e realmente... não que eu proibi, mas o que eu pedi, até porque tem policiais da reserva que estão trabalhando lá, que não me chamasse de major, me chamasse de Fernando, ou Siqueira, ou administrador, para tirar essa celeuma. Vários servidores, depois, posteriormente, quando a gente criou um vínculo de confiança, estabeleceu um rapport, eles vieram me falar que imaginavam que eu ia querer transformar, ter até a necessidade de continência. Então, a experiência que eu trago para a Polícia Militar, né, que se Deus quiser, né, quando eu retornar, é essa situação, resolver problema, atender bem a comunidade, e foi muito estressante o início, né, devido ao turbilhão de informações, de ter que entender outro sistema, são 3 coordenações, a gente está acostumado a uma gestão mais diferenciada. Eu tenho muita saudade de comandar um batalhão, porque é mais simples. As pessoas pensam que não, mas é bem mais simples. Comandar uma administração é bem mais complexo. Dada a situação da hierarquia e disciplina, ela favorece muito a execução e condução de ações e de ordens. Agora, a experiência é essa, de conhecer um pouco mais de legislação na área de aquisição. A gente está montando uma comissão de licitação, e o aprendizado é de gestão, né? Fazer uma gestão bem diferenciada e você assumir aí uma função da qual você tem todo um arquétipo de execução de funções que você não vai conseguir executar lá porque é extremamente diverso. Então acho que, retornando para a Polícia Militar, eu tenho a agregar muito, e também o conhecimento político, de ter uma vida palaciana, ter contato com secretários e participar de reuniões e trabalhar pelo bem comum, e sempre a função do administrador, né, a gente até brinca, chama de prefeito, que é um prefeito sem mandato e sem autonomia política, mas participar dessa vida de reuniões com secretários e entender a máquina, né, me prepara para, se em algum momento eu assumir alguma posição chave dentro da Polícia Militar, porque alguns servidores, eles permanecem. Você vai ver que uns 20%, seja dos cargos políticos ou técnicos, ao longo dos anos eles permanecem, ou pessoas que desenvolveram trabalhos assim
bem únicos retornam, como é o caso do Zé Humberto. Então, essa experiência, essas tratativas, entender bem, ver a polícia primeiro de fora também já auxilia você responder a situações e ter responsabilidades não atinentes a um policial militar, é bem diverso. E eu acho que o tratamento com essa diversidade e com a comunidade me auxilia em várias situações ao retorno da Polícia Militar. E essa sua fala me remete a uma questão estudada no âmbito da ciência policial, que é a questão da polícia e política, né? Ou política e polícia. A gente sabe que, em virtude do policial militar ter esse contato aproximado com a comunidade, impõe a ele também se relacionar com diversas autoridades políticas. Você falou aí que está com 8 anos de major, né? Eu passei 9 anos, quase 10 anos. A sua turma já está saindo agora, tenente-coronel. Em breve, eu espero que você seja promovido a tenente-coronel e coronel. Você é um jovem ainda. E é lógico, eu não tenho dúvida que essa tua experiência como administrador irá facilitar muito, seja porque a gente sabe que depois do posto de tenente-coronel e coronel, você assume funções em que há necessidade do contato com outras autoridades políticas, né, com representantes de outras instituições, executivo, legislativo e judiciário, precisam andar de mãos dadas, e é justamente essa articulação política, e não, obviamente, a politicagem, que vai auxiliar esse gestor, sempre com o intuito de entregar o melhor produto para a comunidade, né? Entregar melhores serviços, né? Então, eu não tenho dúvida, e Siqueira, assim, infelizmente, há uma imagem, talvez não muito positiva, daquele oficial, que às vezes até por um traquejo, né? Assim, um dote especial, ele tem interesse em acompanhar a política, né? Como eu disse, não a politicagem, até porque nós somos militares também, temos uma série de restrições estatutárias, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão. Tem um ditado interessante que se você vira as costas para o poder, provavelmente você vai ficar fora dele. E outra que todo mundo fala é que se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Eu penso que o policial militar tem que abrir um pouco mais a cabeça e entender que a política faz parte de qualquer atividade, dentro de um namoro, dentro de qualquer relacionamento. Agora, é um relacionamento político, sem promiscuidade, não necessariamente aquele leve e traz, mas dentro do governo você tem que trabalhar em rede. Principalmente na administração, muitas vezes a administração é só um órgão ouvidor. Nós dependemos de várias agências e órgãos do governo para dar continuidade ou melhorar a vida do cidadão. Então, esse trato, esse tato, essa diplomacia e entender a mecânica de como funciona o governo faz toda a diferença. Porque uma coisa é você mandar um ofício SEI, outra coisa é você mandar um ofício SEI, fazer uma visita de cortesia, tomar um café, expor a necessidade, a urgência, a importância, pegar o zap da autoridade, né, e de quem está abaixo dela que vai realizar o trabalho, fazer outra visita, que é o que nós trabalhamos nesse intuito, de sempre estar em contato com quem vai executar e manter esse laço, né, mais próximo. E se, em caso, nós necessitamos de alguma coisa, a gente já ter o contato pessoal, da mesma forma que eu passo sempre meu contato pessoal, para os outros órgãos, agências públicas, que isso dinamiza a nossa atividade. Então, é indispensável você observar que dentro do governo e da atividade de Estado, você tem que trabalhar em rede. Eu acho que a palavra que define isso muito bem é esse trabalhar em rede, né? E você falou, e me chamou muita atenção, essa atenção que o gestor público tem que dar à população, independente da cor da camisa que esse cidadão veste, né? Me chamou muita atenção. E isso é importante, ainda mais em virtude dos últimos acontecimentos que tivemos em Brasília, que repercutiu em todo o Brasil,
né? E também, obviamente, quando a gente fala de política, cada um tem um pensamento, né? Cada um tem um pensamento direcionado Uhum. a determinados, a determinados entendimentos em Ideologias, relação. né? Não digo na ideologia, que eu acho a ideologia muito complexa, né? Mas assim, cada um tem uma visão de mundo, de Uhum. política, e tem alguma uma orientação doutrinária ou uma Uhum. escolha partidária ou alguns políticos que você tem mais afinidade, mas isso não pode fazer com que o interesse maior em relação ao interesse público e também a amizade, né, que a gente tem na nossa instituição, ela possa ser abalada, né? E a prova disso é a gente aqui no nosso podcast, né? A gente, obviamente, tem visões diferenciadas em relação a algumas questões políticas, mas estamos aqui conversando, preservando a amizade que a gente tem há longo tempo e pensando no interesse comum, né? E a gente, nas divergências, a gente às vezes encontra convergência em algumas questões, né, Siqueira? Essa é uma questão que, dentro do meu primeiro discurso, no café da manhã que nós fizemos para cerca de 300 cidadãos lá do Riacho Fundo, eu coloquei, é um projeto de cidade, o mais apartidário possível. Em regra, toda administração tem um padrinho, tem um parlamentar que deixa o mandato à disposição, no nosso caso é o nosso deputado Hermeto, que vai aplicar mais emendas a essa situação, e realmente uma administração que não tem um padrinho, que não tem a participação mais ativa de um parlamentar, ela sofre bastante. Porque a diferença de você receber alguns milhões de emenda, de aporte financeiro, faz toda a diferença ao conduzir a administração. E o que eu tento focar nas reuniões, porque realmente o início foi muito difícil. Para quem não sabe, o Riacho Fundo tem muitas lideranças, tem liderança na feira, em todo lugar tem uma grande liderança, e são lideranças antigas, porque os grupos políticos vieram aí de 10, 15, 20 anos, o mesmo grupo político. E quando há uma ruptura, é natural que as pessoas tenham uma certa resistência, critiquem bastante, mas o que eu observo é que vários cidadãos observaram que eu sou um gestor, um servidor público de carreira, não sou político, estou numa função política. A minha preocupação é com a gestão, em liderar um grupo de servidores que nós estamos transformando em equipe agora, e depois em um time. Então esse é o foco, é ter projeto e trabalhar com esse time para executar esse projeto, produzir, planejar e fazer entrega. E uma coisa que eu sempre comento nas reuniões, quando meio que perde o foco, ou em alguma situação que alguém tenta criticar, é falar, vamos focar no que nos une. E o que nos une nesse momento é melhorar a qualidade de vida do cidadão do Riacho Fundo, é melhorar as condições, e a qualidade de vida é o básico. E quando a gente põe esse discurso e vê a prática dele, da nossa preocupação, teve um grupo que me criticaram muito lá no Canegai por causa do mato alto. Eu, como cidadão, eu amo chuva. Eu adoro chuva. Acho que chuva é vida, né? E a chuva, ela traz... Mas você tem que conviver com a lama. E agora que, como administrador, eu tenho que conviver com o mato alto. Choveu, e choveu bastante, o mato cresce, a massa asfáltica odeia chuva, então vai ter buracos. Então, quando chove, a vida do administrador fica mais difícil. Eu imagino. E a continuidade e a persistência da chuva, ela faz com que os órgãos públicos não possam trabalhar. Eu não posso tapar um buraco se não tiver 48 a 72 horas de estiagem. Tem que estar extremamente seco. Eu não posso fazer a poda chovendo. Então, eu, observando essa situação, eu até brinco. Eu, como administrador, não gosto de chuva, mas sei do bem que ela faz. Porque a massa asfáltica e o mato cresce, entre outras situações, que pode entupir um bueiro, que pode abrir um buraco que lá no Canegai vira uma erosão. Mas, graças a Deus, a gente enfrentou todas as situações, explicou para a população, esteve presente, e sempre focando no que nos une, nós estamos dando a continuidade. Excelente. Siqueira, passado aí quase 6 meses de gestão, você teria alguma situação específica que você resolveu para um cidadão ou para uma determinada população, a comunidade, e que você
parou e pensou assim, cara, eu nasci para isso, para ajudar, olha que interessante o que eu estou podendo fazer por essa comunidade? São várias. É, primeiro porque nós recebemos a comunidade toda segunda-feira. Até deixo aí o aviso, né? Segunda-feira, por exemplo, estava hoje na administração e passei o dia recebendo a comunidade. Então, segunda-feira eu não saio da administração. É o dia de puxão de orelha? Muito puxão de orelha? Mas Também. é muito comum as pessoas irem também para relatar algumas situações e até Agradecer, agradecer. né? E agradecer já aconteceu. É menos, né? Já dizia na Bíblia, né? Mas então toda segunda-feira, o dia inteiro, agenda aberta, chegou, você vai ser atendido pelo administrador. E lá vai estar o meu chefe da área de obras, a minha ouvidora, a secretária e mais um assessor. Então realmente está todo mundo pronto para receber uma demanda. E aí, dependendo da situação, eu passo meu telefone pessoal para o cidadão ou de alguém para dar a continuidade, né? Porque eu sou um chefe descentralizador, né? Um administrador com maior descentralização possível, depois eu cobro a responsabilidade. Então, eu falar um caso específico, eu teria vários. Que a pessoa voltou lá, me abraçou, agradeceu, e até de uma vez que eu não consegui, não tinha como resolver, a situação dela é ilegal, né? Tentamos com DF legal, não há espaço na legislação para abrigar o pedido dela, mas ela agradeceu a nossa efetividade, a nossa afetividade, ter o gabinete aberto, e por mais que ela tenha voltado com não, ela foi ouvida, ela foi acolhida, ela foi atendida, e essa parte afetiva é muito importante, porque todo mundo hoje tem uma carência, uma demanda de fala, e muitas vezes a pessoa quer ser ouvida. E, entre outras situações, eu observo que o aniversário ele foi muito interessante, porque muitas vezes as pessoas reclamam, a cultura podia pegar esse dinheiro e investir em outra coisa, mas um show de qualidade, com a qualidade que a Secretaria de Cultura, por meio da caravana itinerante de cultura, proporcionou para classes mais baixas, que não tem condições de pagar um show, de tomar uma cerveja ali num preço mais barato, foi e voltou a pé para casa. Então, eu acho que os shows, né, que ocorreram na sexta, sábado e domingo do aniversário, eu via a comunidade, principalmente de baixa renda, curtindo como se estivesse no camarote. Essa sua fala é interessante, porque eu nasci e cresci no Gama. E eu tenho momentos memoráveis da Fagama, né? Uma feira que tinha lá, e essas festas de fato, né? Às vezes aquele cidadão não tem dinheiro, né? Para frequentar um show, e ali é a grande oportunidade da comunidade também se encontrar, né? Então vejo mesmo com bons olhos essas ações que o governo faz na satélites, levando show, levando cultura para a comunidade, né? Muito importante. Siqueira, nós falamos aqui da sua carreira na Polícia Militar, desses seus quase 6 meses como administrador, e agora, já caminhando agora para a parte final do nosso podcast Opinião Segura, eu gostaria que você falasse quem é o Fernando Siqueira. Uma coisa difícil, né? Porque você falar de você parece autopromoção. Antes de colocar, respondendo a pergunta anterior, o administrador, principalmente para algumas pessoas, ele realmente é o prefeito. Então, moradores de rua, no dia do evento, já que você falou momentos memoráveis, assim, moradores de rua, os cachaceiros, as pessoas assim que você vê que tem alguma dificuldade psiquiátrica ali, tem alguma questão psiquiátrica, elas veem na figura do administrador como um salvador, alguma coisa assim meio fantasiosa. Então eu recebi abraço, agradecimento de vários moradores de rua, dos cachaceiros, né, vamos dizer assim, das pessoas já reiteradas vezes conhecidas da cidade, que ficam aí andando e bebendo, e pessoas bem simples, que são assim até pitorescas para a cidade, vieram agradecer o show. Falar do Fernando Siqueira, eu te confesso que eu prefiro dizer que eu sou um policial militar, que eu tenho uma filha de 19 anos, chama Catarina, que mora comigo. Eu tenho pai, tenho mãe, e que são os maiores bens, né, ter uma família. E eu penso que essa é a maior riqueza que a gente tem. Claro que a gente quer amealhar aí um patrimônio, quer ter uma vida segura, uma liberdade financeira e ganhar 1 milhão, 2, 3, como esses youtubers pregam que é fácil, que é só fazer isso e trabalhar em escala.
mas eu penso que o Fernando ele quer desenvolver um bom trabalho. Estou dentro de um grupo político que tem uma preocupação muito grande com os espaços públicos, que de forma intuitiva ou não, quem iniciou esse processo, né, o Hermeto na Candangolândia, numa motinha, utilizando o colete, botando o telefone no colete. Por isso que ele foi icônico para a situação de administrador e bem reconhecido na época, e daí, né, conseguiu chegar a ser deputado distrital. Nós observamos que tem toda uma ciência, que são dezenas de evidências de validade que provam que se você atuar nos espaços públicos, você vai gerar um benefício social, um capital social, de saúde, de segurança, e você vai equilibrar a qualidade de vida em qualquer cidade. Então, eu sou muito feliz de estar nesse grupo político que tem essa preocupação, que tem preocupação de fazer entrega, que tem essa cobrança. Nós somos cobrados para fazer os processos administrativos legais, e que nós começamos a fazer grandes entregas no ano que vem, né? Como de praças, de calçada, de tudo que melhore a cidade e que nós façamos aí uma boa gestão. Como, por exemplo, uma organização melhor na feira permanente. Analisando a justa posição geográfica da feira, ela está no centro da cidade. Nós temos que transformar a feira permanente do Riacho Fundo num polo econômico, num polo gastronômico, num polo que gere riqueza e renda para a cidade. Então essa é uma preocupação, e que o legítimo dono do espaço ocupe, que o cidadão do Riacho Fundo fique feliz com a administração, e nós vamos trabalhando. Siqueira, muito obrigado pela sua presença. Dizer que foi, apesar de já conhecer a sua história, né, como eu falei, uma longa jornada de amizade, mas foi muito bom saber um pouco mais do trabalho que você tem desempenhado, né, junto à administração do Riacho Fundo, conhecer um pouco também daquela comunidade, dizer que o Opinião Segura é um espaço que sempre estará aberto para você, meu amigo, e foi muito bom estar com você. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço, né, quem está acompanhando, e vamos seguir aí o Última Rádio, né, são várias mídias que têm uma preocupação ímpar com a segurança, com o bem-estar, com boas práticas, e nós estamos aí para aquela fechar, né, Polícia Militar, muito mais segurança, né? Obrigado, meu amigo, e lembrando que o podcast Opinião Segura, como eu falei, é uma iniciativa do canal Última Rácio, conta com apoio aí da CAB, do Clube dos Oficiais, da B2 Move, da TEF Internacional e da Smart Chute Brasil. Até o próximo episódio. Muito obrigado.